Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. Quinta-feira, 9 horas e 22 minutos, 7/7 de 2022. Eu desejo um bom pregão a todos, muita saúde e paz. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Obrigado pelos e-mails que eu recebi ontem sobre a operação Day Trade. Nós fizemos duas, na verdade, né? Fomos bem mesmo. E como já abri esticado, eu nem vou começar os estudos aqui pelo racional. Falar numa compra agora seria teoricamente cenário óbvio, né? Mas aí comprar esticado longe da média assim é complicado, e trabalhar na venda a gente não vai, né? Tem um domínio pleno comprador. Ó, 55,44. 55,44 não dá, né? 55,5, 45,5, 55,45. E se tiver uma correção aqui, ao mesmo tempo que eu posso desenvolver um racional aqui do YouTube, eu mando o comando para a galera via Telegram. Aparentemente aqui, pessoal, nós temos um... É que ombro, cabeça, ombro é sempre uma figura... Cara, o ombro, cabeça, ombro é inevitável, ele me lembra uma história, né? Tem um personagem que se diz professor no mercado, né? Deixa eu tirar o som aqui. Eu não estou falando mal, né? Porque assim, quando as religiões, as filosofias de vida, ou até parentes, amigos, quem convive com a gente, quando tá tudo bem, se eu falar num oco e ele estourar aqui, ele der 5 mil pontos, é heróico. Se, por exemplo, ele falha, o pessoal faz até brincadeira na internet, né? Então, é a mesma coisa do... Lembra do Vanderlei Luxemburgo? Ele gritava, ele xingava, era o máximo na época, né? Porque ele era vencedor. A partir do momento que ele começou a perder sistematicamente, né, vira meme, né? Então é desatualizado, é um comportamento inaceitável, que eu inclusive acho que eu não concordo com xingamento, com truculência, mas tudo depende do resultado, né? Então, só que tem um camarada em específico, o cara me encontra, fala que é meu amigo, aí marca live, desmarca, e eu já vi umas 2, 3 vezes ele falando, né, que tem uma pessoa que está sempre vendo oco invertido. Só que na minha frente uma pessoa, quando ele acha que eu não estou assistindo, é outra. É um bobalhão, né? Um fracassado. Tá há 20, 30 anos no mercado, é um fracassado. Então, para vir me afrontar, tem que comer muito feijão. Inclusive, segue o meu trabalho, tudo, e ele vai ouvir, é para você mesmo que está ouvindo. Mas, constatações à parte, né? Aqui tem um oco invertido. Ele vai desenvolver, vai jogar o preço nos 104 mil pontos. Quem sabe amanhã ou na segunda-feira. Comando precisa ter uma correção. Não acredito que feche o gap. A gente tem aqui um oco e um mastro bandeira curto. Algo que traz um otimismo muito grande, pessoal, é que esse ponto rompido, que é um eixo, né, de fundo duplo com rompimento falso de 98,560, ele está levando a média de 5 junto, que é algo novo no curtíssimo prazo, e o 100.730 projeta 103.895, cujo rompimento tem uma resistência intermediária 106.140, mas mostra um movimento limpo até os 116 mil pontos, né? 115.300 ou até de repente os 114.850 aqui. Então essa é a ideia. Aí falando um pouco do gráfico aqui do dólar, nós temos uma estrela cadente, agora nós temos, né? Teve uma polêmica aí no final de semana, porque não tinha realmente uma estrela cadente no Cartesia, mas tinha no TradingView, né? Isso daí deu a maior polêmica, o pessoal me escreveu, é até bom, né, que aí tem interação entre a base. Ó, já existia um oco aqui na verdade aqui, ó, no dia 1º de julho. Por quê? Porque o gráfico do TradingView é baseado no ajuste, não no fechamento. Então, bom dia, o pessoal chegou aqui para colocar o papel de parede, estou cumprimentando. Então, agora de fato, né, de forma em conteste há aqui no Cartesia, e qual que é a mínima da estrela cadente? 5431. Se houver a perda da mínima e fechamento, aciona o padrão e deve acionar, né, porque nós temos aquela história dos 3 gaps, né? Na verdade 2, aqui não é um gap exatamente. Tem 2 gaps aqui, provavelmente não é aquele conceito do gap de fuga, medida e exaustão, mas
ele pode atrair o preço como um imã, né, até o 5.380, que é o topo anterior, mas no frigir dos ovos aqui o que vai definir uma trajetória ascendente ou descendente vai ser essa linha... Bom dia, tudo bem? Vai ser essa linha azul, que é uma linha de tendência de alta, que conecta os fundos do dia 6 de junho e também do dia 30 de junho. Observando o mini contrato de dólar no intraday, a gente tem uma LTA perdida, tem um topo, praticamente um topo arredondado, um ombro, cabeça, ombro rustido aqui, e o ponto é 5.450, abaixo dessa região deve realmente continuar em queda, e quem sabe hoje aí buscar a região de 5.400, 5.390. A gente diariamente tem vivenciado aqui situações positivas, né? Houve a renúncia do Boris Johnson, o mercado deu de ombros, né? Um bobalhão, né? O Boris Johnson é um idiota conhecido aí por todos nós. Então, o mercado, a maior prova disso é que o mercado está subindo, né? Com a renúncia dele, né? Fala-se agora em corte de impostos e tudo. É um idiota completo, né? Investidor estrangeiro parou de vender, pelo menos, né, no dia 5/7. Então a renúncia do Boris Johnson, eu nem comentei nada ontem no Instagram, porque eu já acreditava que realmente os mercados subiriam com uma possível renúncia. Então aos alunos que me mandaram e-mail, né, eu estou respondendo coletivamente sobre o assunto, então a maior prova aqui é o mercado, né? A gente tem, por exemplo, na Europa, há um sinal de fundo importante, um rompimento falso do fundo aqui de março de 2022. Essa barra foi negada. Quando uma barra dessa é negada, né, ainda mais quando ela vem acompanhada de um doji que forma um arame cross, o mercado nos diz o seguinte, que ela provavelmente é de exaustão e que é uma mudança de sinal, de direção, né? Então o Eurostock 50... Por isso que vale a pena esperar fechamento de mercado, porque assim, houve um rompimento falso da mínima do dia 16, que era 3.395, temos um arame e foi respeitada a linha baixa de uma cunha. Qual que é uma ideia assim muito, mas muito provável mesmo para o Eurostock 50? A busca nos próximos dias por 3591.9, que é o eixo de um W de grandes proporções, que tem seu alvo em 3851,80. Só que aquela história, a busca pelo alvo do fundo duplo vai acionar a cunha, né? E aí, Bolsa de Paris. Está subindo 1,56. A Bolsa de Paris, eu comentara que eu acreditava que essa linha de tendência de alta seria de fato respeitada, também é negada a barra do dia 6 de julho. Falar, professor, mas o conceito de exaustão teria que vir de um movimento mais intenso. Pode ser. Mas respeitou a LTA, fez um arame, está acima da média de 5 e tem um eixo de W a 6156.6 que projeta 6.600. Eu acho que todos esses pontos eles vão ser atingidos no mês de julho. E aí a gente chega na Bolsa do Reino Unido. Pessoal, eu vou mandar um comando agora em tempo real aqui no Telegram. Aí, como o Top Traders é vida real, né? Aqui não tem maquiagem, não tem nada. Então vou colocar aqui, ó, caros, bom dia. Vocês vão ver que agora são 9 horas e 31 minutos. Esse comando vai chegar no Telegram para vocês, ó. Temos comando para Day Trade. Eu estou colocando agora lá no mini índice. Compra a 100.900. Ordens na pedra. Por gentileza. Vou colocar, a ideia é capturar um movimento curto. A ideia é encaixar a ordem.
se corrigir de leve no intraday. Então tá aí. Ó, temos comando para day trade, 10.900, ordens na pedra. A ideia é encaixar a ordem, se corrigir de leve no intraday. Então, ordem na pedra. Encaixar a entrada fica melhor, né? Então, ó, para quem tá vendo a gravação agora, eu tô gravando 9h32 e tô mandando esse comando. Eu não sei se vai pegar, mas se pegar, vai ser legal. Bom dia, temos comando para day trade no mini índice, compra 100.900, ordem na pedra, por gentileza, a ideia é encaixar a entrada, se corrigir de leve no intraday. Então é isso aí. Aí vai ter aluno que vai escrever assim: ô professor, eu fiquei de fora. Eu particularmente, né, a gente tem uma relação muito carinhosa com os alunos, de muito respeito, mas eu não gosto de comportamento assim. Aí o que vai ter aluno que vai dizer? Isso eu não respondo mais, tá? Porque tá todo mundo já escolado, ninguém é... né, tá todo mundo já sabendo como é que a gente trabalha. Então o que vai ter aluno que vai dizer? Até para esclarecer coletivamente aqui, o aluno vai... Agora são 9h31, ele vai dizer assim: poxa, professor, que coisa, eu não consegui entrar a 100 com 900. Por quê? Porque na hora que eu olhei já estava 101, 130. Por quê? Porque ele vai olhar que bateu o mínimo a 100,675. Só que eu estou falando 9h31. Atingiu um patamar inferior, mas na abertura, não às 9h30. Entende? Então essa que é a questão. Então tem que prestar atenção no horário. Trader é trader, né, pessoal? Trader desatento. A gente sendo... Ó, trader sendo estudioso, trabalhador, atento, já não é fácil. Imagina no mundo da lua, né? Aí fica bem mais difícil. Então não sei se vai pegar, vamos ver. E vale aqui para racional do YouTube também. Falando um pouco, a gente tem as bolsas ainda fechadas, né, aqui no Brasil. Então eu vou falar aqui do Bitcoin. Primeiramente, hoje é praticamente um vídeo, quase um vídeo de abertura, né? Eu tenho um compromisso às 11, então eu comecei hoje bem cedo. Terminando aqui eu vou tomar um banho, eu vou pro compromisso. Aí à tarde eu faço alguma coisa no Instagram. Então o Bitcoin, né? O que a gente enxerga aqui no Bitcoin? É uma movimentação sinuosa. Um provável padrão da alavanca. Esse desenho aqui, ele lembra muito um triângulo, né? E aí, existe aquela teoria assim: ah, mas o triângulo ele é um padrão de continuidade. Só que tem um fundo mais alto que o anterior, então é muito provável que o triângulo seja rompido leve à média de 21. É uma redução de volatilidade que antecede um movimento explosivo e provavelmente vai haver o rompimento de 21.868, eu diria que amanhã. Aí a gente tem aqui no Brasil o BitH11 como alternativa. Para aquela galera que não tem a conta em exchange, né, o ponto-chave no BitH11 26,85. Talvez hoje rompa a média de 21 tá colada. Tem esse Monster Gap para puxar preço, esse outro de menor proporção. E nós teremos também o Hash 11. Então o Hash 11 ele tem como ponto-chave aqui 18,85, que é a máxima dos dias 24 e do dia 27 também de junho. Vários gaps aqui, 1, 2, 3. Eu vejo como raríssima oportunidade no Hash 11 também no BitH11, assim como no Bitcoin. Não? E a gente tem aqui o milho. Eu acho importante a gente fazer aquele exercício no milho para ver onde é que está concentrada a liquidez, né? Então, a gente tem, vamos olhar o N, U e X. Os vencimentos N22, U22 e X22. O professor do trader não pode ser preguiçoso, né?
Então é importante olhar porque a gente fez um bom movimento com esse estudo, né? Então, a gente tem aqui o CCM U22. A gente vê uma boa liquidez, né, desde a abertura. Aí vamos dar uma olhada no N e no X, para a gente ver se a gente está no contrato. N22. Ó, a liquidez do N 35 hoje tem 64. No U, né? E vamos ver no X. Provavelmente essa liquidez vai passar para o X, mas não agora. X22. Ó, ainda não. Então a gente está no... Atendendo também, né? Cara, como o pessoal tem dúvida, né? Mas as dúvidas são sempre bem-vindas, mas assim... É pergunta do milho e pergunta do... Mas vamos em frente. A minha paciência ela não anda... Só que tem muitos alunos que falam também quando a minha paciência está mais curta a gente opera melhor, né? Então a vida que segue. O cara que opera na bolsa que for muito manso, muito tranquilo também tem alguma coisa errada. Ele perde a sua agressividade e a bolsa de valores está longe de ser um território de duendes e fadas, né? Então a gente tem aqui 85 com 18. Houve um rompimento falso, pelo que a gente percebe com essa alta de hoje. É uma região de fundo propícia, né? Uma região que foi fundo duplo entre março e abril deste ano. A gente tem um fora da banda e dentro da banda e um mercado acima do fundo anterior. Então o milho, mesmo que a gente não realize lucro no milho nos próximos dias, eu acho que dá para sair num ponto mais digno. Agora, se ele desenvolver esse movimento que parece que o fará, nós temos um V, só tem resistência a 95,10, aí pode romper até o canal. Então é uma ideia para o milho. Aí nós temos o DI, DI1F25. A gente vê o DI parado na tela. Uau, será que está parado mesmo? Cada uma, né? Pior que está parado aqui. Eu sempre desconfio dos softwares porque... Enfim, com todo o Cartezinho é um programa maravilhoso, insubstituível, eu só queria conferir mesmo. Então tem um rompimento falso aqui de 12.985 e um eixo a 12.615. Opinião minha, né? Se eu fosse um trader de DI como eu fui no passado e saí invicto do banco lá que eu operava em parceria. Operava em parceria com o banco, a gente passou 1 ano e 4 meses sem errar uma operação. Colocava as ordens pela mesa deles lá tal... Eles me pagaram direitinho até o último pagamento de comissão. De pagamento eles não me pagaram. Eles não me pagaram porque falaram que teve um almoço lá que foi irregular. Eu estava almoçando no local com um amigo meu. Chegou um diretor do banco. Juntou-se a nós e pagou a conta. Ninguém pediu para ele pagar. Ele, inclusive, não foi nem convidado. Aí depois o banco falou que era uma irregularidade. E aí suspendeu o meu último pagamento de comissão, que era... 10, 15 vezes mais do que... 20 vezes mais do que o valor do almoço. Eu falei, meu... E me chamaram lá e falaram que o processo de varejo estava encerrado, porque o Banco do Brasil não queria. Vai entender, né? Como eu não brigo por miséria, eu deixei pra lá, ganhei muito bem. E também não tinha o que fazer, né? Era um acordo de cavalheiros ali, eu não tinha como processar, nem nada do gênero. E também não faria. Mas enfim, aí a vida que segue, mas saí invicto de lá, fui muito bem. Mas eu achei que eles iam me dar, sei lá, uma premiação ou fazer algum tipo de proposta e tal. Porque eu ajudei a desenvolver o home broker, não, a gente está encerrando e tal. E aí a vida segue, né? Então, se eu fosse um trader ainda de DI, venderia DI para encerrar aqui embaixo, ó. A 12.165. Vender DI a 2.890 para encerrar a 12.165 seria um belo trade. Eu acho possível que materialize tal essa ideia e que exista êxito. Então,
vamos dar continuidade. Eu vou falar dos índices aqui. Primeiramente, o índice de consumo, que deve dar continuidade à alta de hoje. Definitivamente no índice de consumo nós temos algo novo. Tivemos dois martelos aqui que formam uma pinça. Né? Houve o rompimento de 3.085. Isso é muito importante, né? O índice de consumo tem um amplo caminho aqui para subir. Quem sabe a 3488,95. O índice de energia ontem fechou bem, deve abrir em alta hoje também. O índice de energia ele deixou um martelo sobre uma região de suporte, ó, a mínima do dia 16 de março, 76,111. Ele veio na região, marcou aqui um martelo. Tem dois martelos em sequência. Hoje ele deve firmar o preço acima de 77,132 e desenvolver um movimento de boa recuperação. E nós temos o índice de materiais, né, que nos mostra aqui uma formação de fundo duplo, com eixo a 5.407 e potencial de buscar 6.315 ao longo do mês de julho. E o IMOB, índice do setor imobiliário, né, há um martelo aqui acionado no rompimento de 622,86, deixou uma região de resistência aqui para trás e rompeu a média de 21, tem um amplo espaço para subir. E aí a gente vai ter também o IFNC, índice de setor financeiro, que tem um martelo aqui. O candle principal aqui da movimentação é o do dia 5 de julho, de anteontem, né? Por quê? Porque ele marcou a mínima do movimento, a mínima é marcada 9169,41, uma vez acionado a 9366, né? Esse martelo deve dar continuidade. Continuidade não, né? Deve dar start, iniciar um forte movimento de recuperação. Aí teremos Small 11 aqui na tela. Small 11 acionou o martelo, né, a 91,37. Eu estava conversando com um amigo ontem, ele falou: pô, se você fosse comprar um ativo para deixar 10 anos, eu falei Small 11, 5 anos, Small 11, 1 ano, Small 11, um ativo só, nesse momento, conhecendo o perfil, que era aquela pessoa que não vai acompanhar no dia a dia. Small 11 é uma pechincha hoje em dia, é um fundo de small caps muito descontado. Aí nós teremos aqui a Bolsa de Xangai, tocou a média de 21, respeitou. E nós temos o índice Nikkei, que deve dar continuidade ao movimento de alta, tem mínimas mais... Sem contar o dia 5, né, as mínimas são mais altas, dá uma ideia de um zigue-zague ascendente aqui. E o ponto de alto que está impactando na abertura de hoje aqui no Brasil no mini índice é o minério de ferro, né? O minério ele veio numa região que já tinha feito fundo em dezembro, montou um fundo duplo. A ideia é que nós temos um eixo a 125,10 e um alvo aí para o mês de julho ainda a 146,70. Então hoje eu seria comprador de minério, não seria de petróleo, isso não significa que o petróleo não possa subir, né? Só que o petróleo saiu de 125 e veio a 100 dólares, que é algo que nós tínhamos projetado, 25 dólares de queda. Isso naturalmente é ruim para as empresas ligadas ao petróleo, mas é bom para vários setores, porque arrefece a inflação, inclusive foi a salvação para o novo presidente da Petrobras. Deixa eu só responder um prestador aqui, pessoal. Eu faço as perguntas técnicas aqui, pessoal de Água Iguais, eles respondem: meu nome é tal, tudo bem com você? Tudo, mas eu quero que você responda as minhas dúvidas, é só isso. Mas a comunicação tá difícil aqui, mas vai dar certo. Tudo dá certo no final. Então, o petróleo, né, não é que eu acho que o petróleo vai cair para sempre, como alguns... Todo mundo falava que o petróleo ia a 200 dólares, eu ouvi falar 367, até um aluno postou. Pessoas falando assim de 60, eu dizendo que ele sairia de 125 e viria a 100. Ele veio. Não significa... Primeiro que significa que essa é a motivação de eu entender que PRIO, Enalta, 3, RRRP3, a própria Petrobras não eram boas opções para o curto prazo. Inclusive isso deu polêmica, né? Eu prefiro, por exemplo, empresas ligadas a metais, que eu acho que estão mais descontadas. Mas não significa que ele não possa repicar, claro que pode, né? O petróleo encontrou aqui uma região de suporte
que gerou alta no mês de março, depois em abril. Então pode repicar, acionou um pivô de baixa na perda de 107,06, que é a mínima do dia 22, né? Isso em Londres, o Brent. Então por que foi a salvação, presidente da Petrobras? Que o petróleo em queda, praticamente o Brasil aí equipara as cotações internacionais e não fica nenhuma pressão por aumento de preços, por exemplo. Você vê que é aquilo que eu comentava, pessoal. O segredo para os problemas que a gente tem internos aqui de abastecimento é petróleo para baixo, dólar para baixo. A PEC, né, que provavelmente vai, talvez até a plenário na Câmara hoje, né, vai passar pela comissão e depois a plenário. É uma PEC estúpida, né? Por que ela é uma PEC estúpida? Porque o segredo está na causa, né, e não no efeito. A questão é privatizar a Petrobras no momento oportuno futuro, como aconteceu com a telefonia e foi muito bom. Pô, hoje os pacotes que a gente tem aí por cento e poucos, R$200 em telefonia custariam, sei lá, R$10.000 no passado. Né? Então foi saudável para todos. Pô, em frente ao meu prédio aqui, acho que está tendo alguma, não sei se vai ter alguma excursão, tem 200 pessoas ali na frente entrando e saindo de carro, eu nunca vi isso. O guarda lá na frente, é uma loucura aqui, enfim. Não que eu seja curioso, mas é algo no mínimo exótico aqui o que está acontecendo. Aí, em relação ao petróleo, é isso, petróleo para baixo, a gente acertou, muitos alunos trabalham, conheci muitos não, uns 30, 40 alunos, trabalharam vendidos e ganharam muito bem, tiveram no nosso estudo o embasamento. E é isso, né? Mas nada impede que ele repique e tal, mas eu continuo entendendo que tem setores melhores que o de petróleo, pivô de baixo acionado a 101 com 53. Uma outra dúvida que eu procuro esclarecer aos alunos, né? Existe uma corrente que diz assim, se os títulos americanos de 10 anos subirem, vai ter um caos no mundo tal e vai tudo cair. Não. Existem vários setores que sobem ou podem subir com os títulos de 10 anos em alta. Mas eles em queda ou num patamar mais contido é bom para as techs. Por isso que geralmente o índice Nasdaq e as empresas de tecnologia no Brasil costumam ser inversamente proporcionais aos títulos de 10 anos. Nós temos aqui os futuros americanos em alta, 0,54 Dow Jones, 0,40 S&P índice Nasdaq. E a gente vai estudar agora, então eles devem abrir em alta, né? A gente vai estudar aqui o mercado, o fechamento de ontem, né? Então houve uma Brobuzu dia 5, ontem foi uma, entre aspas, né, uma leve alta, entre aspas, uma correção, ou trabalhou na parte alta. Não tem fundo duplo, como a gente vê em muitos ativos ou commodities, mas tem uma ideia de formação de pivô, que deve ser acionado no rompimento de 11.677. E a gente tem o S&P, que nos passa também uma ideia de pivô, que seria acionado aqui no rompimento de 39.4586. E aí o Dow Jones tem uma provável formação aqui de fundo, topo-fundo, e o rompimento, o acionamento do pivô ocorrerá provavelmente, talvez amanhã, segunda-feira, no rompimento de 31.885. O VIX, nós falamos em venda novamente aqui em torno dos 30 para realizar lucro a 23,74. A simples perda de 26,47 deve jogar o preço no mínimo nessa região. E a gente observa o VIX aqui, ele está em leve queda no mercado futuro. Certo? A gente deve ter uma queda para o BZQ também, que é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2, né? Eu aprendi isso com o Vlad e o Fábio Figueiredo. A perda de 31,45 deve acelerar uma queda em relação à média ou topo anterior a 28,98. E tem duas estrelas cadentes, né? Uma mais evidente, a outra é praticamente a de ontem, um doji, lápide ou gravestone doji. Aí o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, está subindo 1,74 no pré-mercado. Fechou gap e deve realmente acionar o martelo de ontem no rompimento de 26,56. Então acho que tudo que a gente estuda aqui no... faltou o MME e DXY. E Bovespa em dólares. Então a gente vai ter aqui o MME
que é o fluxo para mercados emergentes, ele aparentemente segurou numa linha de retorno a um rompimento falso de 979 e o acionamento de um martelo, né? Então é mais um ativo que tem um fundo duplo aqui na sua configuração. Deve romper esse triângulo, assim como acionar o fundo duplo no rompimento da máxima do dia 28 a 1029,6. DXY, o dólar contra uma cesta de moedas, tem um sinalzinho aqui de topo. Se começar a descer é bom para a nossa posição em dólares. E nós vamos ter o Ibovespa em dólares por sua vez. Existe um sinal, assim como o EWZ, ele deve desenvolver um movimento importante de recuperação ao longo do dia, em especial se anular o pivô de baixa que foi acionado, pivô de baixa na perda da mínima do dia 24 a 18,594. E está passando aqui o camarada da coxinha de picanha. O camarada da coxinha de picanha é um trabalhador, eu estou olhando para ele lá fora. Eu admiro, ele fica de manhã até o fim da tarde aqui vendendo a coxinha de picanha dele, café com leite. Mas ele tem uma característica interessante, né? Ele grita o mais alto possível quando ele sabe que a pessoa não vai comprar. Isso é um comportamento curioso. Eu não estou julgando aqui mesmo porque eu não sou juiz nem Deus, né? Mas quando ele sabe que a pessoa não vai comprar, ele grita da forma mais estridente possível para irritar as pessoas. Né? Eu não estou julgando, é só uma constatação. Algo que eu, por exemplo, não faria. Se eu fosse ele, eu teria um comportamento diferente, porque ele está ali na frente do carro, causando um tumulto e tal. E quando ele sabe que a pessoa vai comprar, ele não grita. Então é um comportamento, eu como observo muito a psicologia humana, é um comportamento interessante. Mas é um trabalhador acima de tudo. Então, queridos, fizemos aqui todos os estudos passando pelo TradingView. Antes de eu fazer os ativos fixos, a gente tem o comando por Day Trade no 100 e 900, se pegar, pegou. Eu vou fazer aqui o estudo baseado no... Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu marquei coletivamente aqui. Eu vou fazer aqui, eu vou prestigiar os nossos amigos do YouTube. Caramba, 18 comentários, vamos lá então. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui com a gravação. Mas como eu comecei hoje cedo, dá tempo tranquilo de eu observar todos os comentários, depois tomar um banho e chegar às 11 horas no compromisso que eu marquei. E aqui do lado, na padaria. Burro com asa, nosso querido amigo, está sempre aí conosco prestigiando o trabalho. Professor, assisti uma apresentação que mostrava que os protocolos ESG, Ambiente Social e Governança, retiraram investimentos do setor de petróleo e gás. Isso não faria que os níveis de produção não voltariam aos níveis rapidamente? O que acha dessa afirmação? Burro com asa, de burro você não tem nada, é sempre inteligente. É uma pergunta complexa, né? Retiraram mesmo investimentos do setor de petróleo e gás. Isso depende principalmente da posição da OPEP+. Só que a gente tem dois drivers binários no radar. China, que faz de conta, né, que está com a política de Covid zero para derrubar o preço de tudo e sair comprando. Quem achar diferentemente disso é ingênuo, né? E nós temos a situação da Rússia e a Ucrânia. O que eu acho? Que tem uma demanda reprimida por minério, então o minério vai buscar 130, 140 dólares, e que o petróleo em torno de 100 dólares é algo razoável, talvez até 95, 90 dólares para os demais setores. Então é o que eu penso. Obrigado pela pergunta, ela é inteligentíssima. Então de burro você não tem nada. Kleber Miranda, querido amigo, bom dia. Fala, professor, parabéns pelo excelente trabalho. Acompanho seu trabalho diariamente, o melhor de todos. Muito obrigado. Poderia analisar a M Dias Branco, estou comprado nela 23,62. Se eu fosse fazer uma lista dos 5 ativos mais difíceis de operar na bolsa, com certeza M Dias Branco estaria dentre elas. Essa empresa, né, eu não a conhecia. Aí uma vez eu fui dar um treinamento lá em Fortaleza. A empresa é de lá. Inclusive a dose, né? Inclusive eu tive o prazer de conhecer um dos donos da empresa, que foi sócio
durante um tempo da XP lá de Fortaleza, no escritório da XP, aí almocei com ele lá, jantamos. E depois aqui em São Paulo, quando ele saiu da bolsa, montou uma padaria ali no Shopping Guatemi, ele me convidou para conhecer também. E ele me explicou, né, todas as ideias sobre a empresa e tal. Então essa é uma das ações. Eu fiz algumas lives com a galera do mercado, né, Biz, William Marques, Igor Gramiani, que são profissionais do mais alto gabarito, né? Falei com o Dr. Lago também, com o Gustavo lá do Cartesia, Aliakim Pereira, André Moraes. Inclusive eu devo vinho para 2 pessoas. Inclusive os vinhos estão separados aqui. Um é pro Aliakim, o outro eu não lembro para quem eu prometi, mas eu vou ter que ver as lives para lembrar. O do Aliakim está separado, inclusive aqui quase do meu lado, aqui na adega seca. E ele me dizia o seguinte, pessoal, isso há muitos anos atrás eu ouvi essa história de um grande amigo meu que foi aluno lá em Fortaleza. Cara, você quer pensar numa empresa para longo prazo e você quer sair da mesmice de Vale, Petro Branco e M. Dias Branco. Então, assim, é um momento que ela praticamente chegou aqui não nas mínimas históricas, né? Mas chegou numa região de fundo. Mínimas históricas não, porque aí você falaria em algo perto de R$4 aqui, né? Que é um ponto muitas vezes que o ativo duplica ou triplica. Ou mais que isso, né? Tem o lance dos dividendos também, mas o que acontece com ela? Ela rompeu uma resistência dupla e acionou um pivô no semanal a 26,69. Então quando você olha uma alta de 13% na semana, você fala, eu não vou entrar agora porque o ativo já está esticado. Só que ela vem de uma formação de fundo, né? Então assim, eu não vou dizer... Pessoal, sem ilusões, né? Que você vai entrar em M. Dias Branco, então parabéns para o nosso amigo, que você vai acertar aqui o olho da mosca, né? Mas é uma empresa para seguir tendência, ela já inflexionou. Ela está distante de uma realidade hoje que são ativos em mínimas históricas ou mínimas de movimentos anteriores. Então ela está esticada, né? Mas é um ativo que para seguir tendência é um prato cheio e ela deve continuar subindo, mesmo que passe por correções no intraday ou no gráfico diário. Parabéns ao Kleber. Almir Lima está conosco há muito tempo, desde o início do canal. Ele diz ali, professor, parabéns por mais um day trade faca na caveira. Para quem não sabe, pessoal, a gente fez um day trade na segunda-feira, deu 600 pontos. Ontem nós fizemos 2. Deixa eu abrir a pastinha aqui. Eu não sei onde que eu anotei o... Ontem foram 1.121 day trade, 510 no outro, portanto 1.630 pontos, né? Então fomos bem, vamos ver se hoje a gente encaixa. De repente não encaixa, mas aí vai ser o dia do swing trade, saúde, paz, faca na caveira. Um grande abraço a você, querido. Aí nós temos o César. Fala, Wagner, Timão sofreu, mas passou, hein? Hoje, César, a gente tem... Eu vou ser bem sincero aqui, eu acho a administração do Atlético Mineiro fantástica, admiro o Calil, vejo os podcasts que ele põe, né, prefeito de... Ele vai perder a disputa para o governo do estado para o Zema, mas Minas Gerais é aquela história, qualquer um dos dois que ganhar vai fazer um bom governo, os mineiros estão privilegiados no momento. Né, eu acho tanto o Calil quanto o Zema competentes, quem ganhar vai fazer um excelente governo nas maravilhosas Minas Gerais. Sobre o Atlético Mineiro, eu não acho que o Atlético Mineiro seja um time europeu nas Américas. Por quê? Os próprios jogadores que lá jogam falam que não tem a estrutura que deveria ter e que tem, por exemplo, o Atlético Paranaense, né, que para mim joga um dos melhores times do Brasil no momento, né? Eu iria falar um negócio aqui que o Atlético Paranaense joga o melhor futebol do Brasil, mas falar isso depois da goleada que o Palmeiras e Flamengo deram ontem vai parecer ingênuo, né? Então acho que nós temos 3 times europeus no Brasil. O Atlético Paranaense, Palmeiras e Flamengo. Né? Lembrando que o Flamengo precisa melhorar a estrutura para que realmente seja um time europeu no Brasil, mas tem receita de time europeu. E nós temos... no Palmeiras, a melhor estrutura hoje, a administração do futebol da América Latina. E o Corinthians pode atingir esse patamar num futuro próximo, né?
Então, pô, o que joga o Palmeiras e o Flamengo é um absurdo. Então vamos lá. Nosso querido amigo é torcedor do Fluminense. O Corinthians passou de forma histórica. Ele parabeniza pelo day trade no mini índice ontem. Mais de 1.600 pontos, não é pouca coisa, bem amigo. Ele pede o gol. Tots e Rani, é sempre uma honra tê-lo conosco. Eu fico feliz quando você participa. Um grande abraço ao João também. Vamos estudar esses ativos. Um grande abraço ao nosso querido César, que é morador de Brasília, torcedor de Fluminense. É uma característica dos moradores de Brasília torcerem, em sua maioria, para times do Rio, porque tanto na região norte do Brasil quanto centro-oeste, no passado os jogos dos times do Rio eram muito comuns, passavam com bastante frequência. Então, Goal, César, nós temos em Goal o fino do milho, né? O ativo desabou, rompimento falso de 9,23 e um engolfo. Então, assim, você pega na fase embrionária do ativo, tem um eixo de W a 10,16 que deve ser acionado e jogar esse preço a 12,94. Então, é uma rara e histórica oportunidade. Daí nós temos TOTS, que costuma ser um ativo muito técnico, né? Então, é uma compra que, para quem tem capital para entrar agora, uma compra interessantíssima. Está rompendo o eixo de W a 24,87, quer dizer, às vezes a gente tem a época dos triângulos, dos retângulos, agora é o período dos Ws, né, dos fundos duplos. Então já está acionado, uma situação extremamente técnica para compra. E temos Rani, né, que é a minha preferência do setor. De papel e celulose. É uma maravilha de empresa, é uma empresa absolutamente fantástica mesmo, e que tem um ombro cabeça ombro invertido, né, e não caiu tanto quanto as outras, e que se acionar aqui o 6,94, como diz um personagem aí do mercado, vai para a lua, né, e ela vai anular um oco, aí que ela vai para a lua mesmo. Mas é um ativo truncado, tal, é uma opção. E realmente acho que vai ter uma excursão aqui no prédio, pessoal. Tá parando uma van ali cheia de gente, cada uma. É um ativo para bater renda fixa, como é o caso da Itaúsa, por exemplo. Ontem eu estava falando com um amigo, ele falou, olha, todos os meses que sobra uma grana, eu compro Itaúsa para o meu filho. Né? Todos os meses eu compro Itaúsa. Ele tem, sei lá, 11 anos, e ele vai poder acessar quando ele tiver 18. Então, Rani é uma ideia também, para quem tem esse tipo de racional, né? É uma ideia. E o nosso querido amigo sempre participa e me deixa muito satisfeito, assim como o João, que é um querido aluno. Cara, esse tipo de... Isso daqui é um robô, ó. Enio Luigi, cada uma. Eu vou ocultar do canal, uma bobagem, né? Aí o João Vinícius, que é um querido amigo que está conosco todos os dias, fico sempre muito feliz quando ele participa. Ele diz ali, boa tarde, querido Messi, que classificação foi aquela de ontem? Eu estava prestes a entrar ali, fazer minhas orações tal na terça-feira, e eu estava conversando com meu filho, né? Meu filho, ele morou comigo a vida toda, e ele foi morar em Santo André, por razões profissionais, de logística, no mês de agosto do ano passado, né? E então ele mora... O mais engraçado é que assim, ele foi morar em Santo André por razões profissionais, de logística e tal. Só que agora ele tem uma namorada que mora aqui do lado de casa, então vai entender, né? Meu filho investe na bolsa também, é um bom garoto. Eu criei um homem com 23 anos, né? Quanto mais eu convivo com as pessoas, mais eu tenho certeza que eu acertei na criação dele. E ele estava comentando comigo, ele falou, pô, vai ser 1-1, Cássio define nos pênaltis. Falei, vai ser 0-0, Cássio define nos pênaltis. Falei, quer apostar um almoço? Daí ele correu. Então eu teria ganho um almoço, mas aí sempre é oportunidade, né? Nós fomos, inclusive, no local perto da casa dele. Ele mora na divisa de São Caetano com Santo André, muito agradável no sábado, numa feijoada lá com pagode. E sempre muito agradável estar em família, né? Então, é isso.
E aí eu acertei o placar. O Corinthians vai ganhar essa Libertadores, mas vai ser tudo na raça, assim. Então é o São Cássio monstro. Outro dia queriam bater no Cássio, agora ele é herói, né? É mais ou menos que nem a Bolsa. Vai se ele vingar da Libertadores 2010, projetando o Mengo nas quartas. Inclusive, eu tenho aposta com meu irmão, amigo Emerson, lá de Jundiaí. Cada jogo, Corinthians e Flamengo vale R$100. Então vai ter aposta no domingo e os 2 jogos da Libertadores. No tocante ao Inquê, é mais fácil chover nota de $100 do céu do que o Corinthians. Bom, também iria chover da onde? Do que o Corinthians passar do Flamengo, mas eu sou torcedor, otimista, eu acredito. Se encontra nos 99, apresentando uma possível reversão altista. Porém, teria que romper a resistência no 102 para fechar a perna do W. Qual a sua análise sobre isso? Que Deus siga contigo, com todos nós, querido. Sempre fico muito feliz também quando você participa. Vamos lá. Ontem eu não pegou o Day Trade, então já era, não vai pegar. Ó. Hoje é o dia do Swing Trade, não é o dia do Day Trade, né? Em sua homenagem, ontem eu estava fazendo um estudo aqui à noite. E eu estava vendo aqui um ponto interessante no semanal. João, nós temos 2. Esse daqui é o gráfico baseado no ajuste, tá? Nós temos um ponto aqui que é o 100,390, já rompeu. E nós temos um outro que é o 101,645, que de repente vai ser testado daqui a pouco. Então são 3 pontos. O 100,390 aqui já rompeu de baixo para cima e 101,645. Aí eu acho que desenvolve um movimento legal. E depois vai ter um outro a 113,400. Se a gente pegar a máxima da semana passada, 103,895, algo entre 103,400 e 103,895 é o ponto-chave. Perfeito? Marcos Moisés, nosso querido amigo, também me deixa feliz com a sua participação. Grande Wagner, boa tarde, ouvindo o vídeo que vai parar com as atividades. Não vai mais manter nenhuma atividade pública no mercado, não, mas explicando bem. A gente vai juntos até os 126 mil pontos, né, no mercado à vista, foi combinado desde o início. Deixa eu tomar um gole do meu TNT Focus. Daí a gente vai lançar uma imersão. Vai ser a última imersão. Então quem não entrar na imersão, encerra ali o contato intimista com a Top Traders, de comandos, de racionais. Vou fazer um trabalho público depois do lançamento da imersão, só que um trabalho menos intenso, mais raso. Por quê? Porque o trabalho mais profundo vai ser o pessoal que comprar a imersão. E eu vou procurar talvez dar um período maior, um valor menor, eu vou fazer alguma coisa legal, talvez para a gente ter 1000 alunos na imersão, na última imersão conosco. Aí, pessoal, quando a gente faz a imersão, eu dou um período geralmente de 2 meses no grupo fechado, ou até a gente atingir as metas. Não é uma promessa, é meta no mini índice e na carteira de ações. Por quê? Porque a minha ideia é que com as operações o aluno pague pela imersão. Entende? Então, uma vez as metas atingidas, ele paga com sobra. Eu sempre penso no pequeno investidor. Se for médio ou grande investidor, paga 10, 15 imersões. Aí eu prometo 3 renovações de passaporte para o pessoal que entrar na imersão 14. Ou a cada 2 meses ou quando as metas forem atingidas. Aí eu encerro. Ok? Se for isso é uma pena, você é um dos poucos que fazem com seriedade, te acompanha há muitos anos, te agradeço por puder esclarecer. Forte abraço. Então tá feito, querido. Marcel Fernando Bonaz, também fico muito feliz quando ele participa, sempre participações excelentes, comentários pertinentes. Sobre o petróleo ainda. Na terça-feira saiu matéria no Infomoney sobre 2 análises. JP Morgan acredita na possibilidade do petróleo atingir $380 se a Rússia cortar a produção de 5 milhões de barris, metade da produção, mas aí a OPEP mais pode aumentar. Então eu não acredito nessa possibilidade. Acredito sim, se tiver uma terceira guerra mundial, eu acho que a chance disso ocorrer hoje em dia ela é praticamente 0. Esse cenário só foi visto nos anos 70 na guerra, exatamente, ó, quando os árabes levaram o barril 3 ou 4 vezes. Perfeito. Genial. No mesmo dia, o Citibank, ao contrário, prevê o preço de petróleo a $65 e para 2023, $45. Motivo da recessão mundial que está se configurando. Como eu não acredito em recessão, eu acredito, por exemplo, que algo entre $80 e $90 é um bom ponto de equilíbrio. Então é uma análise dispara exatamente, né? Obrigado pelos elogios e a gente acredita em tudo diferente, né? Então que não vai nem ser 8 nem 80. E obrigado, você sempre
Participe mais que você soma muito aqui para o canal. Então obrigado Marcel, Marcos, João, César, Almir, Kleber e Burro com Asa que enobreceram esta gravação. O que eu vou fazer agora? Deixa eu ver se tem algum recado, alguma coisa aqui. Depois eu vou tomar uma ducha, vou no compromisso. Ó, eu pedi esclarecimentos pro pessoal que veio fazer a medição aqui de gás e água e tal. Os caras pegam e me mandam o relatório que eu já tinha acesso. Vai entender, né? Vai entender. Aí você manda pro síndico, também não responde e a vida vai seguindo. Eu, graças a Deus, né, não sou perfeito, sou um ser humano, mas eu acredito que tenho um forte caráter e criei meu filho para que também o faça. Então isso para mim é orgulho. As pessoas respondem as coisas de forma rasa e o outro que tem que responder vai lá e não responde. Não que eu esteja julgando, né, mas é uma postura completamente... É aquilo que eu falo, nem que eu brigue com o aluno eu respondo tudo. Então o DI aqui, ó, ele deve caminhar nos próximos dias em relação ao eixo do topo duplo, na direção, né, do eixo do topo duplo. Então vamos fazer aqui o estudo dos ativos fixos. Ambev, né? Eu acho que para quem comprou a ideia de recuperação até o 14,32 chegou no ponto de realizar lucro, simples assim, ela acionou um pivô e foi na parte alta de um canal, né, cumprindo também uma simetria. É mais negócio, na minha opinião, comprar a B3, SA3, que deve materializar um movimento truncado, um movimento complexo, um movimento até irritante, mas um movimento de alta. Hoje eu sou mais um banco, né, como o Banco do Brasil, que está rompendo uma LTB, a média de 5, consequentemente um triângulo descendente. Aí nós temos Bradesco, quem compra pega numa fase embrionária, né? Um fundo outrora marcado entre dezembro e do ano passado e janeiro desse ano, então acho que compra numa fase extremamente descontada, né? Assim como Itaúsa, que é menos volátil, tem um perfil de renda fixa como o Honey e que tem simetria capaz de levar ao rompimento desse fundo, parece um alargamento com alvo lá nas nuvens também, assim como Itube, que tocou a parte baixa de uma mistura, um filhote de canal com cunha e deve buscar a parte alta aqui nos 25 nos próximos dias. Aí nós temos Sambi, que faz parte da nossa carteira. O lance de Sambi é acionar um martelo, no rompimento de 28,77 deve fazê-lo. Aí temos BPAC, faz parte de uma das nossas carteiras. Quem compra pega numa fase embrionária, né, uma consolidação de fundo. E aqui também um triângulo, deve ter a sua parte alta testada ainda nessa semana. E Positivo, que é um ativo de fluxo e tem potencial para buscar 8,50 ainda no mês de julho. Respeitou uma linha de retorno que forma uma mistura, praticamente um canal, que é uma mistura de canal com alargamento. Aí nós teremos aqui na tela Petro 4, a Petrobras tá a fim de subir, como diria o poeta, né? Então o simples repique do petróleo deve jogar o ativo para cima. E eu prefiro o Vale, mas isso não significa que eu ache a Petrobras abjeta, por exemplo, muito pelo contrário. A Vale está dando uma mega oportunidade, tem um ombro, cabeça, ombro invertido, enrustido, é provavelmente um gap de fuga. Esse gap de hoje, não acredito que ele seja fechado no curto prazo, porque entendendo que uma reabertura da China impactará positivamente o minério, estando o Vale descontado, ela deve continuar subindo. Ponto alto, rompimento de 80 com 23, que deve jogar o preço inicialmente 83,77, depois a 90 com 89. China 11 para o alto e avante, eu acho que todo mundo que pegou o racional 5,70, 5,80 já realizou, deu um baita de um lucro. Aí nós temos Cury, está rompendo uma cunha, isso é muito interessante. Nós temos Melnik, que está rompendo também uma cunha com uma barra elefante de ignição que traz um otimismo muito grande ao ativo. Local Web é Local Web, né? Tá tudo subindo hoje, ela cai, mas está trabalhando na parte alta no Marubuzu de ontem, deve romper esse triângulo que a colocará num território
positiva. Aí temos Gerdau, né? Também creio que esse gap seja um gap de fuga. E aqui em Gerdau, queridos, a gente tem algo extremamente interessante. Eu vou explicar por quê. Tá deixando o desenho de uma ilha de reversão, tem gap dos dois lados, né? Então deve impulsionar o preço acima de 24 e 21. Tem dois gaps para puxar preço como o imã padrão do farol. R$ 31,00 é alvo ainda para julho, na minha humilde opinião. Então hoje, né, eu vou fazer estudo de uma carteira a mais. Isso é comum, né, quando a gente vê um cenário. Então, assim, só para... A renúncia do Boris Johnson não vai impactar em nada, é um bobão. E vamos fazer a carteira... Vamos escolher uma carteira, a gente fez a desafios, fazer a carteira Pocket. Vamos fazer uma carteira a mais hoje. Então a gente vê aqui soja 3, baita oportunidade, pessoal, Arame de fundo, tá rompendo o pivô, deixando para trás aqui o 11 com 19, tá 11,15, deve romper ainda hoje. Rapt 4 é uma piada, né, nesse patamar, é uma ação que pode dobrar tranquilamente até o fim do ano, rompimento falso de 9,20, tá acionando o martelo também no rompimento de 9,37, BKBR3 acionou o martelo no rompimento de 5,74 com uma barra importante. É uma ação que deve dobrar também ao longo do ano. Tem gap aqui para puxar preço. Santos Brasil é uma das ações que eu mais acredito das carteiras. Ela consolidou, né? Eu gosto quando o ativo bate várias vezes na mesma região e consolida a fundo. Estacionando agora, né, o martelo a 6,51, está 6,53. Caixa Seguridade é um ativo de guarda. Só para deixar algo bem claro, né, a gente deve ter novas entradas nas carteiras e também trocas, mas não agora, quando o mercado desenvolver um movimento de alta um pouco mais firme. Então, aparentemente, temos aqui um fundo duplo, né, um martelete acionado a 9,84. Gemat, né, é a nossa aposta do setor de varejo, é uma ação que nós temos fundo duplo, posição dupla, né, uma dupla exposição. A CLTB deve ser alcançada nos próximos pregões. Está rompendo 3,48, acionando um W, e somente o W joga o preço a 4,82 no curto prazo. A Smart Fit é uma das empresas mais descontadas, quem compra agora pega numa fase embrionária. É uma empresa que sofre muito no movimento de fluxo, mas é uma ação que a gente pode ver subindo 10, 15%, um ou dois pregões nos próximos dias. E YDUC o fez, inclusive, ontem, acionando o martelo subindo 9,44, deixa para trás um fundo anterior a 12,89. E o caminho é testar essa LTB nos próximos pregões e acima de 14,50 aciona um fundo duplo com alvo nos 18. Então, queridos, é isso aí, está entregue. Saúde e paz a todos, seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Valeu!